Muito bem, nós vamos continuar nesse tempo de adoração ao nosso Deus e juntos aqui também continuarmos ouvindo o que Deus tem nos falar nesta noite. Eu creio que você que veio, você que está nos acompanhando também, já pôde receber de Deus muitas coisas através do tempo de adoração que já tivemos, cantando, lendo a palavra de Deus, ouvindo verdadeiramente o que Deus começou a nos falar. Creio que já durante o dia, nos preparando para esse tempo, não é mesmo? Não só agora, nesse momento. E nesta noite nós vamos pensar um pouquinho, no tema que já começamos a falar, tema do mês, tema que nos remete a pensarmos na importância de nos preocuparmos sim com as crianças. Eu creio que, mesmo que a gente pense, mas temos tão poucos, pastor, mas eu creio que nós podemos ter muitas crianças, podemos alcançar muitas crianças através do ministério desta igreja. Então, o tema que está aí, por que é necessário incutir no coração das crianças o plano de salvação? Por que será que é necessário que nós façamos isso? Vamos ler em Lucas, no capítulo 18, texto a partir do verso 15 até o versículo 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. É um texto bem conhecido, que Jesus está com as crianças. E diz assim o texto: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É um texto que tem uma profundidade muito grande e que não deve nos levar a pensar muito mais do que apenas aquilo que nós vemos aqui de uma forma até mesmo superficial muitas vezes. Lendo esse texto, estamos vendo Jesus falar que nós precisamos nos tornar crianças, não literalmente, naturalmente, mas muito mais no sentido daquilo que a criança na sua maneira de agir, na sua maneira de ser, e tantas coisas que nós sabemos que são próprias das crianças. Mas eu quero pensar com os amados justamente essa questão de nós incutirmos no coração das crianças, sim, esse plano de salvação de Deus que é para toda a humanidade, para todo homem, para toda mulher e, consequentemente, toda criança. Nos últimos 9 anos, antes de eu vir para Francisco Beltrão, quando estava em Maringá, eu tive o privilégio de trabalhar como pastor na APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Desenvolvíamos um ministério eficaz, constante, voltado também para as crianças e alcançando muitas crianças ao longo desses 9 anos que trabalhamos junto com a APEC naquela cidade. A razão da APEC existir, da Aliança Pro Evangelização de Crianças, é justamente trabalhar para que as crianças sejam salvas. É uma organização interdenominacional que surgiu no ano de 1938 e nós vemos isso quando um servo de Deus, já com a idade avançada, se importou com a evangelização das crianças e começou então a trabalhar voltado um ministério apenas para evangelizar crianças ao redor do mundo. Hoje a APEC está em todos os países do mundo praticamente. O único país que a APEC não entrou ainda é a Coreia do Norte. Nos demais países existe essa organização levando o Evangelho às crianças. Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que onde muitas vezes uma igreja não vai a uma organização missionária que alcança as crianças e as conduz para a igreja. Então eu tive esse privilégio e é por isso que depois de trabalhar tanto tempo eu não tenho dúvidas também no meu coração quanto àquilo que Jesus disse aos seus discípulos naquele dia, quando eles estavam ali repreendendo aquelas pessoas que levavam as crianças a Ele.
Eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus se importa com as crianças. Eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus quer que as crianças façam parte do reino de Deus. Eu não tenho dúvida que nós também precisamos dar uma resposta à altura daquilo que o Senhor Jesus nos diz na sua palavra, em relação também às crianças que muitas vezes estão perto de nós, mas longe do Senhor Jesus. Estão ao nosso lado, mas longe da salvação eterna. Então, meus queridos, é importante que nós pensemos, e tudo isso me levou, nesse tempo, a pensar seriamente naquilo que é a nossa responsabilidade como igreja. Essa resposta do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, me levou também a uma mudança de pensamento com respeito ao ministério em relação aos pequeninos. Agora eu pergunto a você, meu amado, que está conosco, e você que nos ouve, você sabe por que é necessário incutirmos no coração das crianças o plano de salvação? Porque é necessário fazer com que o plano de salvação penetre profundamente na vida de uma criança, introduzindo na vida dessa criança os valores do reino de Deus e principalmente aquilo que o Senhor Jesus fez? Nós precisamos pensar seriamente nisso. Nós precisamos pensar seriamente, porque as crianças estão aí, em situação de risco. Muitas vezes nós passamos pelas ruas da nossa cidade e não poucas vezes vemos crianças perambulando, sem qualquer adulto com elas, e aí nós podemos fazer uma leitura. Essas crianças estão vivendo uma situação de risco. Se elas estão sozinhas, se elas estão andando, pela idade que têm, é sinal que alguém não está se importando verdadeiramente com elas. E é por isso, então, meus queridos, que nós precisamos pensar. Eu creio que nesta noite, nesse primeiro domingo de outubro, mês da criança, não poderíamos deixar de trazer a vocês, amados, essa palavra relacionada ao desejo do Senhor Jesus para toda criança. As respostas às suas indagações a esse respeito estão na Bíblia. E eu começo dizendo a você, que a primeira coisa que nós precisamos incutir no coração das crianças é o plano de salvação, porque o pecado as separa de Deus. O pecado separa as crianças de Deus, porque o pecado já nasce conosco. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele nos mostra com clareza essa verdade ao dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Não é o pecado da mãe, meus queridos, mas o meu pecado já presente no meu embrião desde a minha concepção. Em Adão toda a raça humana caiu, nós sabemos disso, de modo que o seu pecado foi propagado pela reprodução. E assim como o castigo, afetou toda a raça humana, e mesmo aqueles que não seguiram esse pecado inicial, esse pecado original, como as crianças, então elas também são alvos da maldição herdada em Adão, da maldição do pecado em Adão. E aí nós entendemos o pecado original como uma maldição, verdadeiramente uma mancha hereditária no mundo, em que desde o nosso nascimento nós somos inclinados ao mal. Cada pessoa nascida nesse mundo, na verdade, merece a ira e a maldição de Deus, porque nela já está a semente da perversidade, cujo sentido, dessa palavra nos leva a pensar numa culpa imputável. Eu creio que quando falamos em imputável, nada melhor que um advogado para entender o sentido dessa palavra. Uma culpa que a pessoa é atribuída a uma pessoa de uma forma legal, de uma forma verdadeira, uma culpa por um pecado, por algo que existiu de fato. Ele não está
classificado como algo que não mereça isso. Ele merece então estar dentro desse contexto da ira e da maldição de Deus. Quando olhamos o texto de Gênesis, no capítulo 5, os versos 1 e o verso 3, há ali um contraste, né? Porque no verso 1 diz lá: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E no verso 3 diz: Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que é que eu vejo nisso? Aquilo que é criado por Deus, aquilo que vem de Deus, ele está, puro. Ele é puro, não tem pecado algum, enquanto que aquilo que vem à semelhança do homem, nele já está inserida essa marca do pecado. Mais adiante, em Gênesis 8, 21, depois do dilúvio, quando Noé adora a Deus e apresenta a Deus um sacrifício, ali no verso 21 do capítulo 8, Deus traz uma resposta a Noé, e ali ele diz: eu nunca mais amaldiçoarei o homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O que Deus está dizendo? Eu não vou mais destruir o mundo pelas águas, não mais, o mundo será destruído por outro dilúvio. Apesar do coração do homem estar sempre inclinado para o mal desde a sua infância. Essa é a verdade. Essa maldição, já está em nós quando nós nascemos. E é por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz com muita propriedade, com muita clareza, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Então, para quem acha que só o adulto peca, só o adulto é que erra, engana-se, porque ao ser concebida, a criança já tem a sementinha do pecado no seu coração. Vou usar essa expressão, já está lá no seu coração, ainda que seja um serzinho sem forma no ventre da mãe, mas ela terá logo a propensão ao pecado, tão cedo que ela comece a viver. E logo que nasce, nós vemos o desenvolvimento da criança. À medida que ela cresce, começam a aflorar esses sentimentos na vida dela, a ponto de pais e mães, muitas vezes, serem surpreendidos pelas atitudes das crianças. Quantas vezes a gente ouve o pai dizer, os pais falarem: onde foi que ele aprendeu isso? Como é que ele faz essas coisas? Da onde ele tirou isso? Tantas expressões semelhantes. Quem é que ensinou para ele essas coisas? Ou para ela? Será que alguma vez você já não viu isso? Eu estava pensando, coloque duas crianças pequenas, talvez 2 anos, 3 anos juntas, duas crianças que não se conhecem, no meio de muitos brinquedos. Não demora muito, o que acontece? Elas brigam, elas manifestam a sua violência, elas manifestam conformidade. Ali surge um tapa, um puxar de cabelo, um arranhado, alguma coisa semelhante ali. Acontece. Basta você fazer isso e fica de longe olhando, e dali um pouco a coisa entorna. O que é isso de fato? Por que acontecem essas coisas? Amados, isso é a natureza que vem pela herança adâmica, pelo pecado original. É a nossa natureza. Precisa uma razão maior que essa para que nós pensemos na salvação dos pequeninos? Saber que se eles não forem ensinados nos caminhos de Deus, eles poderão ir para a morte, para a perdição eterna. É importante que a gente pense isso em relação às crianças. Não é só adulto, e eu creio que também, muitas vezes, como adulto, há pessoas que precisam entender que essa natureza está presente nas suas vidas, porque se acham impecáveis, se acham que são as melhores do mundo. Na verdade, todos nós somos devedores a Deus por causa do pecado que há em nós.
E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, dia após dia, para continuarmos vivendo nesse mundo. Agora, as crianças, se nós não dermos a devida atenção a elas neste tempo, elas correm um grande risco de viver o restante das suas vidas longe do Senhor Jesus. Uma segunda coisa que nós precisamos incutir, no coração das crianças é que nós precisamos entender, na verdade, que é nos primeiros anos, a melhor época, o melhor tempo, os primeiros anos de vida para a semeadura dessa palavra de Deus no coração delas. Se nós sabemos da condição de perdição da criança sem Deus, então nós precisamos aproveitar o melhor período da vida das crianças para mostrar-lhes o quanto Jesus as ama, o quanto Jesus as quer. E comprovadamente nós sabemos que no período de 0 a 6 anos, mais ou menos, é a época que está sendo sedimentado no coração, na mente, valores e princípios. E a APEC, como eu falei, ela costuma trabalhar para o alcance das crianças, preferencialmente dentro de daquilo que nós chamamos janela 0-14. A janela que não é geográfica, mas das faixas etárias. Houve uma pesquisa anos atrás que retratou essa realidade, e essa pesquisa está aí. E a pesquisa trazia essa pergunta: com qual idade você conheceu a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? E essa pesquisa diz que a cada grupo de 100 pessoas que aceitaram Jesus, de pessoas crentes, 4% delas receberam a Cristo depois dos 30 anos. Apenas 4% receberam depois de 30 anos de idade. 10% receberam a Cristo Jesus entre os 15 e 30 anos de vida. 35% das pessoas receberam a Cristo entre os 10 e 15 anos. 50% das pessoas que são cristãs e têm a Jesus como seu Salvador receberam na faixa entre os 4 e 10 anos. E 1% recebe a Cristo entre a faixa de 0 a 4 anos. Isso lhe diz alguma coisa quando você olha uma pesquisa como essa, que tem base, uma pesquisa que não é algo que é feito apenas para mostrar alguns números, algumas estatísticas a mais, mas é comprovadamente a realidade do mundo de hoje. Dentro dessa janela, então, que nós vimos aí, 86% das decisões por Jesus acontecem entre os 0 e os 14 anos de idade. Entre os 0 e os 14 anos de idade. O escritor George Barna, ele afirma que o maior desafio hoje é formar uma geração com a cosmovisão bíblica. E se uma pessoa não for conduzida a uma experiência pessoal com Jesus Cristo antes dos 15 anos de idade, as chances de decisão ser tomada depois cai para apenas 6%. É muito sério nós pensarmos isso como igreja no tempo que nós estamos vivendo, amados. Porque nós temos que tomar essa tarefa como nossa, nós que já conhecemos a Jesus, para que as crianças, para que os nossos adolescentes também recebam a Jesus dentro dessa faixa etária. É uma tarefa, sim, evangelística e missionária que nós precisamos levar em consideração. Olhar para a realidade que nos cerca, olhar para o nosso redor, olhar para as pessoas que estão nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, que têm filhos nessa faixa etária. A janela, 0-14, precisa ser entendida dessa maneira. Janela 0-14 é um conceito que vem sendo adotado então pela APEC, pela Aliança Pro Evangelização de Crianças, e ela identifica mais de 60% da população mundial com idade de 0 a 14 anos. A janela 0-14 fala daqueles que são mais negligenciados em quase todas as esferas da sociedade.
É a faixa etária que não recebe a devida atenção de muitas igrejas e organizações missionárias. É um fato impressionante, é que de 60% a 85% das pessoas que tomaram essa decisão por Jesus e hoje pertencem a uma igreja evangélica fizeram dentro dessa faixa etária de 0 a 14 anos. E nós precisamos ter um olhar diferenciado do nosso parceiro de hoje, quem sabe, nas nossas vidas. Um olhar que se preocupe mais com as crianças desta cidade, já que nós moramos aqui. Com as crianças que vivem ao léu, sem Deus, sem esperança alguma, como temos visto. Muitas vezes, um vídeo como esse que nós vimos, crianças falando de Jesus. É maravilhoso porque elas receberam isso de alguém se importou com elas, alguém levou a palavra de esperança e levou a salvação àquelas crianças e elas foram instrumentos de Deus para o alcance dos pais. Quantas vezes na nossa vida ministerial nós tivemos o privilégio de ver crianças levando a família inteira para Jesus. O primeiro ministério que Deus nos concedeu no Rio Grande do Sul, começamos do zero. Não havia ninguém naquele local, um bairro na cidade de Juí, lá no Rio Grande do Sul, bairro Erval. Começamos na casa da avó Isabel, apenas ela, pertencente à Igreja Batista Brasileira de Juí. E ali iniciamos o trabalho com as crianças da vizinhança. Todos os sábados íamos para lá, reunimos as crianças do bairro e começamos a fazer gincanas bíblicas, apresentar o plano de salvação às crianças. Começamos a mostrar o amor de Jesus pelas crianças. E em questão de alguns meses, aquelas crianças começaram a trazer os seus pais, porque os pais começaram a perceber mudanças nas vidas daquelas crianças. Os pais começaram a ter curiosidade para saber o que aquelas crianças estavam recebendo naquele lugar e começaram a frequentar e começaram a buscar a igreja. Em 5 anos aproximadamente a igreja estava formada. E quando a igreja se formou tinha aproximadamente 100 membros, com crianças. Reunimos 20, 30 crianças nos sábados. Crianças. Desafiávamos as crianças. Hoje você tem que trazer o papai e a mamãe junto. E era uma gincana e elas não queriam perder. E lá estava o papai e a mamãe. Muitas vezes elas buscavam no sábado à tarde os pais que estavam trabalhando em casa, as mães com avental, as mães lavando roupa, e lá tiravam para levar para ouvir de Jesus. Crianças, muitas vezes nós falamos, são o futuro da igreja. Será que é só o futuro? Não é o presente? Qual igreja não fica mais alegre com crianças? Qual igreja não fica mais vibrante com crianças? Eu tive o privilégio de trabalhar em Maringá, numa igreja que tem muitas crianças, e Deus sempre tem acrescentado mais, e tem um ministério infantil que, vou usar uma expressão, causa inveja muitas vezes, pela dedicação, pelo empenho, pela busca. Quantas vidas alcançamos lá ao longo dos 9 anos que pastoreamos a igreja, através das crianças. Pais, avós que estão aqui, aqueles que nos ouvem, não percam a oportunidade de ensinar de Jesus aos seus filhos, ou mesmo os avós aos netos, aqueles que estão nessa faixa etária de 0 a 14 anos, porque nesse tempo está a maior probabilidade deles serem salvos por Jesus. Não que eles não possam ser depois dessa faixa etária, mas está aí comprovadamente que é dessa faixa etária que há essa maior probabilidade. E você que já é adulto, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso enquanto é tempo. Não perca mais tempo. Aumente a estatística dos que recebem a Jesus, depois daquela faixa etária onde existe o menor percentual. Mude essa história também.
Talvez você precise de fato tomar a sua decisão por Jesus, assim como as crianças precisam. Uma terceira coisa que nós precisamos pensar a respeito de incutir no coração das crianças o plano de salvação é que à medida que cresce, a criança tem a sua capacidade de decidir, de entender. À medida que os anos passam, nós sabemos que é assim que acontece. Tão logo a criança comece a discernir as coisas, a entender, e com a sua capacidade sensorial e mental pronta, formada, ela vai poder escolher sim receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenha dúvida, ela vai poder, porque ela vai entender exatamente isso que nós falamos de plano de salvação. Ela tem condições para isso. O fato é que as crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma que é imortal, uma vida inteira pela frente. É isso que nós precisamos entender. Elas atendem a mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. Nossa experiência mostrou isso ao longo dos anos. E se alguma pessoa não receber a Cristo quando criança, dificilmente isso vai acontecer na idade adulta. Se eu perguntar aqui, talvez alguns receberam a Jesus na idade adulta. A maioria teve contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, quando criança. São realidades que nos levam a pensar. Eu estava pensando nessa palavra para hoje e pesquisando algumas coisas e vi que alguns psicólogos eles defendem que a formação do superego é o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais internalizados e ideais que adquirimos dos pais e da sociedade. É o nosso senso de certo e errado das coisas. O superego, então, ele fornece as diretrizes para fazer os julgamentos. E de acordo com Freud, o superego começa a surgir por volta dos 5 anos. Situa-se então entre a infância e o início da adolescência. E é nesse período que forma-se a personalidade moral e social da criança, do adulto que vai se formar. E é nesse período então que as escolhas a se formatar na mente das crianças, quando elas começam então a entender o que é uma decisão e a tomar as decisões. Então é importante que nós não percamos tempo deixando as crianças crescerem sem saber nada de Deus. Eu já vi pessoas e pais dizendo: não, enquanto meus filhos crescerem, eles vão entender isso, e daí eles é que vão decidir. Não sabem os pais que mal estão causando aos seus filhos quando pensam dessa maneira. Que mal eles estão proporcionando aos seus filhos pensar que depois os filhos vão ter oportunidade para decidir certo. Não se enganem, meus filhos. Jamais nós devemos deixar para depois, porque o tempo bíblico é agora. É hoje o dia da salvação, como a Bíblia diz, e isso é para as crianças também, o quanto antes, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos vendo, amados, a quantidade de fatos violentos associados aos adolescentes. Eu não preciso falar disso, é só olhar a mídia, aquilo que a mídia está mostrando. Crianças de 11, 12, 13 anos fugindo de casa. Por quê? Qual é a razão? Crianças muito cedo, como vimos ainda também no vídeo da semana passada de missões sobre a Cracolândia, crianças já vivendo drogadição nos primeiros anos de vida, 5, 6 anos de vida, já sendo iniciada no mundo das drogas. Então há muitas coisas, porque nós não sabemos quando, ou com quem, onde os nossos filhos muitas vezes estão. Porque depois de uma certa idade, eles se tornam senhores de si. Pelo menos eles pensam nisso, 12, 13 anos, eu já sou homem, eu posso decidir as coisas quando bem eu entendo. Será? Será que é isso mesmo? E nós precisamos ter esse cuidado e pensar
que o quanto antes nós falarmos do Evangelho de Jesus, o quanto antes você se decidir por Jesus, é o mais importante que você vai fazer para a sua vida, para o seu futuro. Então, meus queridos, talvez também você não tenha se posicionado por Jesus. Por que não fazê-lo agora? Por que não tomar essa decisão antes que seja tarde demais? Um dos nossos hinos, que nós temos no cantor cristão, diz lá: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Já pensou nessa letra? Que letra profunda, que letra verdadeira. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer te libertar. É hoje. Não é amanhã, não é o dia. O Senhor Jesus está dando a você a oportunidade para você recebê-lo nesta noite, quem sabe onde você estiver, aqui neste lugar ou fora deste lugar, assistindo esse culto. Quem sabe é esse momento de decisão que você precisa ter. Quem sabe é essa palavra que você precisa repassar à sua família, ao seu marido, ao seu filho. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ainda que a nossa realidade, amados, como igreja, seja uma realidade hoje de poucas crianças, eu posso dizer que faz-se necessário, que o nosso olhar missionário comece a se direcionar às crianças da nossa cidade, num primeiro momento. Comece a se direcionar para as crianças que estão nas vizinhanças das nossas casas. Precisamos fazer isso o quanto antes, porque quando nós pensamos nas estatísticas que vimos hoje, não há como nós não pensarmos na preocupação, nos preocuparmos com isso, porque quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, e os todos, todos estarão as crianças também. Então, queridos, esse é o tempo que o Senhor Jesus está nos alertando para um ministério que pode ser realmente de grande relevância, à medida em que nós realmente fizermos a nossa parte, já que temos a Jesus nas nossas vidas, já que recebemos a Jesus como nosso Salvador. Precisamos também dizer àqueles que nos cercam, principalmente as crianças, para que elas não deixem jamais para depois, mas que em tempo ainda tenham a Jesus como seu Salvador. Eu não poderia deixar também de dizer a você que aqui está, ou que, como eu disse, está acompanhando essa transmissão. Esse mesmo apelo pelas crianças vale para você também. Porque você é tão pecador, tão pecadora, ou mais que as crianças, e precisa da graça salvadora do Senhor Jesus. A palavra de Deus, como lemos, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais ainda, no mesmo capítulo 3 de Romanos, no verso 10, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, por melhor que você seja, por mais bondoso, por ser uma pessoa que não comete tantas injustiças, ainda assim é pecador. Ainda assim, a semente do pecado está lá desde a sua concepção na sua vida. E você precisa de Jesus para receber o perdão desses pecados e ter a vida eterna. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da escolha. Como disse o hino, vida ou morte, qual vais aceitar? Que Deus nos abençoe, que Deus complete no seu coração essa palavra e que você possa decidir sim por Jesus. Amém?
Oremos agora mais uma vez.